Você acha que criar uma marca forte é só criar um logotipo? Hoje eu vou te mostrar o que é que constrói uma marca forte de verdade com um projeto real de um cliente real. Então, se você tem uma marca ou trabalha com marcas, esse vídeo é para você. Assiste até o final. Eu sou Thiago Andrade, publicitário pós-graduado em Marketing e Branding. Estou há 8 anos no mercado ajudando profissionais e empresas a se destacarem com propósito, com criatividade, sempre tornando suas marcas lucrativas, humanas e estratégicas. E sou sócio da MoviePix, que é um estúdio onde a gente já atendeu a mais de 160 marcas, transformando aí o seu posicionamento e sua identidade. Primeiro passo, a gente vai entender os objetivos do negócio. Então, antes de pensar em cores, em logo, né, em tipografia, que geralmente é o que as pessoas associam primeiro a um projeto de identidade visual, a gente vai pensar nos objetivos do negócio. Porque quando a gente cria uma marca, a gente precisa criar uma marca que vai atender esses objetivos e não apenas uma marca que vai atender gosto pessoal de quem está criando ou de quem é dono da marca. Então o branding vai começar com essa clareza no propósito da marca. Sempre a gente vai pensar quais são os objetivos de médio, de longo prazo, para que a gente possa criar uma marca duradoura, uma marca atemporal. E aí nós vamos pensar que tipo de percepção a gente quer que as pessoas tenham sobre a nossa marca. Porque no fim das contas a marca vai ser isso. Vai ser o que as pessoas pensam sobre nós, sobre o nosso negócio, né, sobre a nossa empresa. Então, antes de a gente desenvolver um projeto, a gente tem que pensar nisso. Que tipo de público a gente quer atrair e o que a gente quer que essas pessoas sintam ao ver a nossa marca. O que a gente quer que essas pessoas associem à nossa marca. E aí, para esse vídeo, eu trouxe o exemplo da Versari, que foi um projeto de branding completíssimo que a gente atendeu aqui na MoviePix, que inicialmente tinha um objetivo muito claro de negócio, que era comunicar a grande versatilidade que eles tinham em relação a serviços. Então, eles oferecem financiamento, oferecem engenharia, arquitetura, construção, tudo isso, né, para que você saia com sua casa pronta quando você vai lá na empresa deles. Então esse era um objetivo muito claro de negócio que precisava ser comunicado na marca. A proposta da empresa era ser um ecossistema completo, para que quem fosse lá resolvesse tudo com facilidade. E a gente precisava criar uma arquitetura de marca que contasse essa história e que conseguisse organizar todas essas marcas, todas essas soluções que eles tinham. Então preste atenção em algumas informações que a gente tinha sobre esse negócio antes da gente criar a marca. Além dessa versatilidade de serviços que eles tinham lá na empresa, eles também tinham uma versatilidade na entrega. Então, os projetos arquitetônicos, por exemplo, mesmo seguindo a categoria do Minha Casa Minha Vida, que geralmente é algo muito mais padronizado, eles iam para uma entrega bem mais personalizada. Então, a proposta deles era criar um lar totalmente personalizado, que fosse do seu jeito e que não tivesse complicações. Então, essas informações guiaram o nosso projeto de branding. O segundo passo foi definir uma estratégia de marca. Uma marca sem estratégia é como um barco sem direção. Você pode até navegar, mas você não sabe se vai chegar no lugar que você deveria chegar. E o que seria essa estratégia de marca que a gente faz aqui na MoviePix? A gente sempre vai se basear na verdade, como eu disse. Então a gente vai atrás dessas informações que a gente tinha lá sobre a empresa, sobre o negócio. Se a empresa se propõe ter uma versatilidade de serviços e que esses serviços tenham entrega totalmente personalizada, que eles tenham a confiança do cliente, que eles tenham uma parceria, daí a gente já tem informações muito valiosas para o nosso projeto de branding que vão realmente transmitir a essência que essa marca tem. Quando a gente fala de estratégia de marca, aqui na MoviePix a gente trabalha muito com a verdade. Então a gente sempre vai olhar para essas informações da empresa. Se a empresa tem uma proposta de ser versátil, dentre vários serviços que ela tem, e a sua solução, a sua entrega é também baseada na personalização, da proximidade com o cliente, na humanização, tudo isso vai ser informação relevante para a nossa marca. Então, se você está criando uma marca, se você já tem um negócio, de repente está criando uma nova marca, ou se você está criando um negócio do zero e está nessa etapa de pensar na marca, toma cuidado com isso. Não vai criar algo totalmente diferente do seu negócio. Você vai justamente analisar o que você tem enquanto proposta de valor do seu negócio. E aí, analisando essa sua proposta de valor, a partir daí é que vai surgir a sua marca. Os seus atributos de marca, né? Ou seja, as suas características principais da marca, os valores da sua marca, aquilo que sua marca não abre mão de forma alguma, a forma que ela vai se conectar com as pessoas, a personalidade que ela tem, né? Porque uma marca é como se fosse uma pessoa, então ela tem uma identidade diferente, né? Ela precisa ter uma identidade diferente para não ser genérica. Então tudo isso precisa partir das informações do negócio para que a gente tenha uma marca coerente e verdadeira. Nesse projeto que a gente está analisando aqui hoje, da Versari, a MoviePix conduziu toda a estratégia de branding. Então a gente desenhou uma plataforma de marca que posicionasse a Versari
como uma marca inovadora, né, que passa confiança e que tem essa personalização. Já que, reforçando, a empresa tinha essa proposta de promover uma experiência leve, uma experiência tranquila, de uma construção de um lar totalmente personalizado, né, da forma que a pessoa quer. Então aí nós analisamos o mercado, coletamos referências, alinhamos com o cliente, aplicamos o nosso método, porque branding, marketing, design também são ciências. Não adianta a gente achar que é só achismo, é só falar, estou na etapa aqui de criar uma marca para o meu negócio e aí começo a pensar em nomes aleatórios, começo a pensar em cores aleatórias, em qualquer outro elemento de marca de forma aleatória. Não é assim que funciona. Esse vídeo é justamente para te ensinar uma parte do nosso método aqui da MoviePix, para que você entenda, né, que quando você está fazendo um projeto de branding, seja da sua pequena marca ou seja do seu grande negócio, você está realmente pensando na estratégia de negócio. Não é somente uma estratégia de marca, é uma estratégia de negócio. A marca e o negócio eles sempre têm que andar alinhados. Senão, no fim das contas, você vai ter uma marca que fala com uma pessoa, sendo que sua empresa precisa falar com outra pessoa. Esse é um grande problema de branding, um grande problema de marketing. Então, o nosso terceiro passo foi a criação do nome. Quando esse cliente chegou para a gente, eles não tinham um nome ainda, então eles contrataram a MoviePix para a gente desenvolver esse projeto de name. E é muito importante que você que está aí pensando na sua marca, seja uma marca que já tem um nome ou uma marca que você ainda está pensando em como vai criar, é muito importante que você leve em consideração que o nome é muito mais que uma palavra qualquer. O nome vai carregar um significado importantíssimo, porque ele sempre vai ser aquele primeiro contato que as pessoas têm com a sua marca. Geralmente o primeiro contato vai ser o nome. Então é um elemento fortíssimo da marca, dentre vários outros elementos que a gente tem. E aí eu vou te falar 4 coisas importantíssimas que precisam para um bom nome. Ele precisa ser, primeiro, alinhado à sua estratégia de marca. Então, se você tem determinados atributos, se você tem determinados valores, se sua marca tem uma personalidade de determinada forma, o nome precisa condizer com tudo isso. E, claro, precisa condizer também com a sua proposta de valor, com a proposta do seu negócio. O nome também precisa ser sonoro, então não pode ser muito difícil de falar, né? Não pode ser muito complicado, não pode fugir muito do universo verbal aí das pessoas que vão consumir a sua marca, senão você vai ter um problema também quanto a isso. O nome precisa também ser memorável, então as pessoas precisam conseguir decorar o seu nome, né? Ele precisa marcar as pessoas de alguma forma, não pode ser um nome que passe despercebido e principalmente aí o nome precisa estar disponível. É um grande problema que muitos empresários passam e já chegou muito caso aqui na MoviePix também, né, de precisar fazer um rebranding porque utilizavam um nome que já está registrado junto ao INPI. Esse vídeo não é sobre registro de marca, a gente pode fazer outro vídeo sobre isso, mas a gente já fez também um Moviecast com um advogado especialista em registro de marca, depois você pode procurar aí no nosso canal para assistir também. Mas basicamente a gente faz uma pesquisa muito aprofundada para saber se o nome que a gente está entregando para o nosso cliente, se ele já está sendo usado por outra pessoa, porque se ele estiver a gente vai ter que criar outro. Então a gente só entrega nomes que estão disponíveis para serem registrados, porque uma marca ela só é sua se ela for registrada de fato. Então a gente tem esse cuidado ao desenvolver o nome também. Como um bom nome vai carregar o DNA da empresa, nós chegamos ao nome Versari, que de cara já transmite a versatilidade, que é um dos grandes pontos, um dos principais atributos da marca do nosso cliente. Como eu disse, o nosso cliente tem essa proposta de tanto trabalhar terrenos diferentes, né, terrenos irregulares e criar um projeto super diferente, um projeto super legal, como também de sempre pensar na personalização que o cliente deseja. Então ele está sempre pensando em projetos da forma que o cliente quer. Ele entende que o lar do cliente é um lugar que ele precisa se sentir confortável e utiliza o projeto realmente para fazer a melhor experiência possível para o cliente. Então, a versatilidade, a adaptação, a transformação são palavrinhas aí que a gente levou muito em consideração ao criar um nome, e assim surgiu o nome Versari. O passo 4 foi definir um posicionamento para a marca. A gente já pensou em objetivos de negócio, em estratégia, em nome, e aí a gente chega no posicionamento. É claro que o posicionamento faz parte da estratégia de marca, mas o posicionamento a gente fez após a gente fazer o nome. A gente já tinha desenhado toda uma estrutura da marca, uma plataforma de marca, como eu falei anteriormente, e aí nessa etapa de posicionamento a gente meio que foi só fechar isso, essa ideia, sabe? Porque a gente já tinha muita coisa definida e aí nessa etapa a gente precisava realmente só fechar, casar com o nome que a gente havia criado, que também já estava alinhado com a estratégia. Então é tudo conectado.
Você que está criando sua marca agora ou está pensando em fazer um rebranding, leve isso em consideração. Todas essas etapas que eu estou falando aqui, elas são totalmente conectadas. Como podíamos traduzir uma marca que tem tantas soluções, uma empresa que tem tantas soluções? Nós partimos do seguinte conceito: Versari Soluções Habitacionais. Porque muito mais que uma construtora, que um escritório de arquitetura de engenharia, a Versari é um ecossistema de soluções habitacionais. Então, esses clientes que já estão há muitos anos no mercado, eles chegam com essa nova marca já contando para o mundo qual que é a proposta de valor deles, que é justamente essa personalização e que é você fazer o projeto com eles, você construir a sua casa, o seu lar com eles e não ter dor de cabeça. Vai ser algo prático, vai ser algo fácil, vai ser algo personalizado, vai sair do seu jeito e sem complicação. Esse foi o posicionamento que a gente desenhou para a Versari. E vale lembrar também para você que tem uma marca que posicionamento a gente não cria do zero. A gente desenha um posicionamento com base em algo que já existe, que é a verdade da marca, que é algo que já está acontecendo na empresa, no dia a dia, né? Se você tem um negócio, você tem que perceber como é que funciona esse negócio, quais são os seus diferenciais, quais são os seus atributos, os valores que você não abre mão, e aí sim você traçar uma estratégia de marca. Então, nada disso que eu estou falando aqui é criado do zero. É tudo pensado com estratégia, é tudo pensado com verdade, com informações realmente que vão vir aí do negócio. Então, se você é empresário e tem medo de fazer um rebranding ou acha que investir em branding não é necessário, eu convido você a repensar isso, porque eu trago aqui nesse vídeo um exemplo real de um cliente nosso e te mostro como o branding é fundamental para um negócio saudável. Existe um abismo muito grande nas conversas sobre branding, né? Um abismo muito grande entre branding, marca e negócio, empresa, business. Eu acho que esse abismo ele não existe, na verdade. É tudo alinhado, tudo precisa estar alinhado, porque você tem uma marca que vai servir aos objetivos de negócio. Então a gente tem a MoviePix, por exemplo. Toda a estratégia de marca da MoviePix é desenhada para o que a gente quer para a MoviePix enquanto negócio. E é exatamente isso que a gente faz para os nossos clientes também. Então, se você é um empresário e está pensando em fazer um rebranding, acha que é o momento ideal para fazer essa mudança, ou se você tem uma marca, está criando sua marca e gostaria de fazer um projeto de branding mais completo, mais profissional, com equipe qualificada para isso, entre em contato com a MoviePix que a gente vai te explicar tudo como funciona, para que você tenha uma marca estratégica, uma marca valiosa e uma marca verdadeira. Então vamos continuar aqui no vídeo que ainda tem muita coisa pela frente. E o nosso quinto passo foi desenvolver uma identidade verbal, que é um tema até pouco falado. Fala muito sobre identidade visual, mas pouco sobre identidade verbal. Vou explicar um pouquinho aqui para você por que isso é importante para o seu negócio. O que sua marca fala e como ela fala é tão importante quanto o que você vende. O que seria a identidade verbal da sua marca? É o tom de voz da sua marca, ou seja, a forma como a sua marca fala, o vocabulário, as palavras-chave, os bordões. E uma coisa que resume muito bem a identidade verbal é o slogan. Quantos slogans você conhece? Vários, né? Se eu falar que amo muito tudo isso, abra a felicidade, você já vai saber de quais marcas eu estou falando aqui. Por isso que a identidade verbal é importante, mas não só por isso. É porque ela vai transmitir a personalidade e a identidade da sua marca. O slogan que a gente criou para a Versari, por exemplo, foi o seu lado, o seu jeito, sem complicações. E ao finalizar o projeto, a gente viu como o cliente gostou disso tudo e se identificou nessa frase. E olha que interessante, esse slogan da Versari não traz a palavra construção, ou engenharia, ou arquitetura, ou nenhum serviço de fato aí da empresa, mas ele faz uma conexão muito profunda emocionalmente com quem está pensando em contratar a empresa. Afinal de contas, quem não quer um lá do seu jeito e mais ainda sem complicações. Então é por isso que o slogan traz muito forte esse lado emocional. Vou falar um pouco de como a gente começou aqui, né? Quando a gente iniciou o nosso escritório, né? A gente sabia que era algo novo, algo que a gente queria trazer aí uma nova sensação para os nossos clientes, um atendimento melhor, mais direcionado. E por esse motivo, desde o princípio, quando iniciamos aqui o escritório, nós buscamos a MoviePix para fazer nossas marcas e a gente poder trazer elas aqui também para dentro do escritório. Nesse caso, antes da pintura, antes da mobília. E foi o que a gente fez. Junto com a MoviePix, nós fizemos aí as marcas, a paleta de cores, tivemos todo o manual e aí trouxemos essa aplicação, né? Como o pessoal pode ver no vídeo, tanto para a nossa recepção, para a sala, para os corredores do nosso escritório, bem como também na fachada. A gente tinha essa preocupação de trazer uma fachada mais moderna, então por mais que nós já tivéssemos a estrutura, nós precisávamos decidir aí o acabamento, a questão de cores, e na fachada também trouxemos aí o nosso verde, né, da Versari, junto com elementos naturais, juntamos com a nossa arquitetura, né, a questão de pedra
e outros elementos na fachada. O verde em si também, né, ele remete a essa questão natural, então casou muito bem na nossa fachada aí. Então a gente sabe que fazer essa questão das marcas e ter o manual das nossas marcas como um Pix foi essencial para que a gente trouxesse um escritório de fato com a nossa cara, né? A gente não está só apresentando aí no Instagram ou nos materiais, nos projetos, nas planilhas, a gente trazer isso também para dentro de nossa estrutura, né? Nesse caso, nosso escritório físico, desde a fachada até as nossas salas, corredores aqui, tem alguns detalhes que remetem sempre às nossas marcas. Quando nós atendemos os clientes aqui, especialmente na recepção, quando nós temos aí as cores da marca da Versária e as submarcas, né, que a Versária ela é soluções habitacionais e dentro dela nós temos o setor de arquitetura, engenharia e também a parte de construções. Então nós temos aí 3 cores que simbolizam a nossa marca, né, de acordo com a forma que a Movipix direcionou, e todos os clientes que chegam aqui, eles amam a parte da recepção ali, o nosso verde, junto com o laranja, tem o verde claro também, na parte ali do nosso café. O pessoal comenta, pergunta o porquê das cores, e a gente explica, e todo mundo acha muito legal. E de fato acabou que trouxe a identidade para o escritório, né? Então nossa recepção, além dela ter esse conforto que a gente busca na parte da arquitetura, ela também tem essa questão das nossas cores, certo? E ficou bem animado o escritório, as cores verde com o contraste do laranja. A gente gostou bastante, tanto na nossa marca, como também trazer aqui para dentro do nosso escritório, seja na recepção, como eu disse, na fachada e em alguns outros ambientes aqui do nosso prédio. Talvez você entrou nesse vídeo aqui pensando em logotipo, em símbolo, em cores, elementos visuais, e só agora chegou a hora da gente falar disso. Não porque eles não sejam importantes, eles são muito importantes, mas porque existe um caminho muito longo antes da gente chegar nessa parte. O visual é fundamental. Não investir em design é pedir para o seu negócio ter prejuízo, porque você pode estar comunicando alguma coisa diferente, você pode estar perdendo a chance de agregar valor ao seu negócio, você pode estar atraindo público diferente, enfim, é uma lista gigantesca. Então a identidade visual é uma parte importantíssima de um projeto como esse, porque o visual vai traduzir o que a marca sente, o que a marca pensa, aquilo que ela representa, mesmo sem falar uma só palavra. Então a gente tinha a identidade verbal, que era justamente sobre falar, e aí a gente tem a identidade visual, que vai comunicar sem precisar falar nada. Nessa etapa, a gente cria cores, tipografia, logotipos, símbolo, formas, pattern e vários outros elementos, tudo conectado com a estratégia da marca, tudo criando um sistema visual para que tenha padronização para essa marca. Na Versário nós trabalhamos com arquitetura de marca, já que a gente tinha um portfólio muito extenso e que estrategicamente para o negócio a gente precisava ter um certo grau de separação entre algumas submarcas. Vou explicar para você. Primeiro a gente tinha a marca mãe, que é a Versário Soluções Habitacionais, onde dentro dela a gente tem outras marcas. Essas marcas foram a Versário Arquitetura e Engenharia e a Versário Construções. Então a Versário Construtora, né, que é a Versário Construções, e o escritório de arquitetura e engenharia, eles funcionam independentes um do outro. Não necessariamente você precisa contratar os dois juntos e estrategicamente foi interessante separá-las, por motivos dos objetivos do negócio deles mesmo. Então isso é levado em consideração para que a gente tenha uma comunicação eficaz para que não tenha esse tipo de conflito. Então na verdade foram 3 símbolos diferentes, os 3 bem parecidos, né? Eles seguem um padrão, mas eles têm uma diferenciação. Isso porque a gente precisava garantir que os 3 ficassem dentro de um ecossistema só, mas que os 3 tivessem uma certa independência, comunicassem, que é algo levemente diferente. Tudo foi criado pensando em transmitir essa versatilidade, como o nome mesmo fala, e também pensando em criar uma marca acolhedora, uma marca que falasse: eu estou com você nesse momento que é conturbado, né, de obra, de reforma, de construção. Ela precisava transmitir esse acolhimento, precisava transmitir essa parceria. Então, paleta de cores a gente fez pensando nisso, utilizando tons calorosos, tons naturais. Como eu disse, tem uma variação para as 3 marcas, mas inicialmente é uma casa abstrata. Metade dela é bem mais literal, para que a gente trouxesse uma assimilação mais fácil, e é a metade que fica em todas as variações. Então ela é como se fosse a metade fixa, né? Ela precisava realmente ter uma mensagem mais direta, uma mensagem bem mais assertiva, enquanto as outras elas trazem justamente a personalização. Então a gente precisava trazer para esse projeto algo que fosse um pouco mais fluido. Então a gente traz algo que comunica o fato deles serem diferentes, deles pensarem em personalização. Você aí que está fazendo a sua marca, espero que até aqui você tenha entendido que o logotipo não é o único elemento que a gente tem numa estratégia de marca.
ele é importantíssimo. Ele é um dos principais elementos realmente de uma marca, mas ele sozinho não vai dar conta de transmitir o que você precisa transmitir. E ele feito sem estratégia, feito de forma genérica, ele pode até ser um grande inimigo para sua marca, porque ele pode comunicar coisas que não deveriam comunicar. Então, investir em um projeto de branding, né, com identidade visual, com identidade verbal, é garantir que você vai ter uma padronização, que você vai ter realmente um profissionalismo sendo percebido pelas outras pessoas. Eu sei que você se dedica ao seu negócio, eu sei que você se dedica à sua profissão, mas se sua marca não demonstrar esse profissionalismo, essa confiança que você tem, você vai ter grandes problemas de comunicação, porque as pessoas dificilmente vão perceber o valor que você entrega. Então é muito legal ver um projeto como esse, porque quando você vê que está tudo alinhado, a estratégia, o nome, o logotipo, todo o sistema de identidade verbal, de identidade visual, você vê que a mágica acontece. Você começa a perceber que tudo faz sentido. O slogan conversa com o símbolo, as cores conversam com o posicionamento da marca e por aí vai. Então tudo acaba realmente sendo coerente. É isso que a gente busca num projeto de branding. Porque no fim das contas, o empresário quer atrair um cliente ideal, quer atrair o público certo, quer que as pessoas valorizem aquilo que ele entrega. Então, a marca, quando feita de forma totalmente alinhada, quando feita de forma estratégica, ela vai servir para comunicar justamente tudo isso. Comunicar a sua essência, comunicar o seu valor, o seu profissionalismo e atrair as pessoas que estão dispostas a pagar por isso. A Versailles já foi inaugurada, então a gente já tem aí as imagens do projeto aplicado. Eles aplicaram muito bem, isso é uma grande felicidade para nós enquanto estúdio, né? A gente faz o projeto aqui, a gente desenvolve um guia de marca com o que pode, o que não deve ser feito, e aí eles seguiram de forma muito legal e isso é muito importante para garantir que essa experiência que os clientes dele vão ter vai ser uma experiência positiva, vai ser uma experiência que vai construir marca, que vai construir uma boa lembrança, uma boa percepção que as pessoas têm sobre o negócio. Então, se você assistiu até aqui e entendeu que branding não é só sobre estética, é sobre um posicionamento estratégico, é sobre uma intenção, é sobre fazer tudo ser alinhado e transmitir a coisa certa para criar conexões verdadeiras com quem importa, comenta aqui que eu quero saber. O que eu quero que você entenda desse vídeo é que quando você tem um projeto de branding bem alinhado, tão alinhado quanto esse e vários outros que a gente faz para os nossos clientes aqui na MoviePix, você está cuidando do valor da sua marca, da forma como as pessoas percebem o seu negócio e, consequentemente, você está falando de crescimento da sua empresa, você está falando de conseguir fazer uma precificação justa, você está falando de conseguir agregar valor ao que você entrega e de conseguir ter uma boa conexão com o seu cliente. Se por outro lado você percebeu que não está construindo a sua marca de forma eficaz, se nesse vídeo aqui, ao decorrer desse vídeo, você percebeu que poderia fazer algo diferente, que poderia fazer algo com mais profissionalismo, com mais estratégia, a gente pode te ajudar nessa jornada. Nós estamos há 8 anos ajudando empresas a se posicionarem diferente, a se comunicarem de forma mais assertiva, a atrair as pessoas que realmente importam e a gente pode ajudar a sua empresa também. É só entrar em contato conosco através do link que tem aqui na descrição desse vídeo. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, deixa o seu like aqui, compartilha para os seus amigos que também têm uma marca ou que também trabalham com marcas, com certeza vai ajudá-los também. Comenta aqui o que você achou desse vídeo, isso é fundamental para a gente entender que tipo de conteúdo está fazendo mais sentido criar aqui no nosso canal e se inscreve aqui porque tem muito mais conteúdo vindo pela frente e tem muito conteúdo no nosso canal também para você dar uma olhada lá, tá bom? Vejo você no próximo vídeo, até lá, continue em movimento.